pelo dia que nos concede e pela oportunidade de nos reunir em Teu nome para nos inteirar mais da Tua vontade para as nossas vidas e nos motivar a crescer nesse compromisso de evangelizar. Obrigado, Pai, por nos receber, por nos acolher em Jesus Cristo e nos comissionar de tamanha dádiva, de tamanho presente, que é anunciar a todas as pessoas a salvação que há em Jesus Cristo. Nos guia nesta noite, abençoe a Tua igreja, nos ajuda a cumprir este propósito com alegria e gratidão, reconhecedores que Jesus de fato é o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Temos um tema para hoje que é motivos para entender que evangelismo é para todos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer uma boa tarde para cada um. Me chamo Ranieri Vieira. Eu estou congregando aqui na Igreja de Cristo, no Cajuru, que é um bairro em Curitiba. Já estou aqui desde 2017 e temos crescido no Senhor e buscado fazer a vontade dele nesse lugar. Motivos para entender que evangelismo é para todos. Primeiro, pensando em evangelismo, a gente deve entender que evangelismo é um processo de trazer pessoas perdidas para dentro de um relacionamento de salvação. E esse relacionamento de salvação é por meio de Jesus Cristo. Cristo é o autor da nossa salvação. E esse processo de trazer essas pessoas perdidas para dentro de um relacionamento de salvação com Cristo é por meio da proclamação do Evangelho, da proclamação das boas notícias de salvação que tem em Jesus Cristo. E esse processo, a gente pode dizer que é um processo até longo na vida de algumas pessoas. O processo de evangelizar deve ser um processo cuidadoso, carinhoso, meticuloso, porque evangelismo é um processo e não um evento singular. Evangelismo não é só você distribuir um panfleto ou, em uma situação, você falar de Jesus para alguém, mas é um estilo de vida também. É a maneira pela qual você revela Cristo na vida de alguém e como essa pessoa vai ser acolhida, vai ser conquistada por essa mensagem de salvação. Tem uma frase antiga do Charles Huffman, em um dos seus livros, que diz que evangelismo instantâneo produz bebês natimortos. Se a gente for descuidado na maneira de evangelizar ou até apressado demais, sem revelar para cada uma das pessoas a mensagem do evangelho, que também traz consigo uma responsabilidade, um preço a ser calculado, nós vamos gerar bebês natimortos. Então, motivos para entender por que evangelismo é para todos, começa entendendo que evangelismo é um processo. É um processo que envolve a nossa vida, é um processo que envolve o nosso entendimento sobre a mensagem de Deus, e é um processo que envolve também o reconhecimento do plano de salvação para cada um de nós. Fazer contatos, demonstrar o caráter de Cristo, é algo que deve estar na nossa natureza, na nossa vida como discípulo de Jesus Cristo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela e a gente vai pensando juntos sobre isso enquanto passeia pelas Escrituras vendo a palavra de Deus. Deixe-me compartilhar esta tela aqui com vocês. Ok. Acho que está já chegando aqui a tela. Conseguiu compartilhar aqui, não? Ok, professor. Tá tranquilo, viu? Ok, deixa eu só ir passando aqui os... Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. E a passagem continua: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.
todos nós somos chamados a essa nova vida, essa novidade de vida, que inclui uma maneira diferente de viver nesse mundo. Devemos viver nesse mundo como sábios. E essa sabedoria vem da parte de Deus. Envolve colocarmos em prática os tesouros celestiais de conhecimento do Senhor, da vontade de Deus, nas nossas decisões, como a gente vai tomar as decisões neste mundo. As nossas decisões têm que ser decisões sábias, têm que ser decisões pautadas segundo a vontade de Deus. E essas decisões influenciam no nosso procedimento, no nosso comportamento, também com os de fora. A maneira de vivermos agora é uma maneira agradável, uma maneira pacífica, uma maneira cuidadosa, uma maneira interessada realmente na vida do outro. Sejamos sábios nesse procedimento para com os de fora, buscando alcançá-los, inclusive, buscando testemunhar bem a Jesus Cristo, buscando demonstrar o caráter de Cristo que em nós começa a se desenvolver. Crescemos de fé em fé na estatura e na aparência de Cristo. E isso deve ser de maneira visível para o outro, não para nossa honra ou para nossa glória, mas para que o outro também possa ter a mesma maravilha de ser alcançada pela salvação como nós fomos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo. E o versículo não diz algumas oportunidades, mas o versículo diz todas as oportunidades. Às vezes eu costumo dizer que um cristão, quando vai à padaria comprar pão, ele não é uma pessoa só comum comprando pão. Ele é um embaixador do reino dos céus, indo naquele dia comprar pão e também oferecendo a oportunidade de que outras pessoas conheçam o reino dos céus a partir das suas palavras, a partir do seu comportamento, a partir da maneira que ele expressa Jesus. Então, quando um discípulo de Cristo anda por este mundo, não é um andar automático, não é um andar descuidado, não é um andar como se alguém tivesse anestesiado, mas é um andar consciente, focado, com intenção de brilhar. Sejamos sábios no nosso procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Eu sei que algumas oportunidades nos chamam mais a atenção quando a gente se reúne como igreja, quando a gente está fortalecido pela presença do irmão ou fortalecido pelo convívio com os irmãos, fortalecido pela vivência da igreja, seja numa celebração, num momento de adoração, ou quando a igreja se reúne para um momento de oração, ou até uma campanha evangelística, quando nos unimos em esforços para alcançar o perdido. Mas na nossa casa, no nosso entorno, na nossa vizinhança, na nossa família, essas oportunidades também aparecem. E essas oportunidades devem ser aproveitadas num lanche, num café da tarde, na maneira de servir o outro, na maneira de socorrer, na maneira de ensinar, de se comportar. E o nosso falar, aqui Paulo está instruindo os irmãos em Colossos, seja sempre agradável e temperado com sal. Motivos para entender que evangelismo é para todos, porque todos nós temos iguais oportunidades no nosso dia, de acordo com aquilo que o Senhor nos concede, para falar de maneira agradável e temperada com sal. E eu vou estender essa fala ao que a gente também posta nas redes sociais, a nossa vida digital. A nossa vida digital precisa ser incluída também na nossa vida espiritual com Cristo, porque é uma coisa só. O que fazemos fisicamente tem repercussões espirituais. O que fazemos digitalmente também tem repercussões espirituais. E todos nós, ao nosso alcance, tem ferramentas digitais que alcançam milhares de pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas. O que postamos é visto
às vezes não só pelos nossos próprios conhecidos, mas é visto por pessoas desconhecidas e pode chegar a uma dimensão que a gente nem tem controle sobre ela. Então, as palavras agradáveis e temperadas com sal, vamos incluir também aquilo que a gente escreve, que a gente posta, que a gente filma, que a gente compartilha nas redes sociais, na esperança de que também a gente possa estar respondendo à vontade de Deus em todas essas esferas dos nossos relacionamentos, para que saibam como responder a cada um quando nos pedem, como Pedro vai dizer, quando nos pedem a razão da nossa esperança, ou nos chama a responder sobre a nossa fé. Motivos para entender que evangelismo é para todos, porque todos nós nos relacionamos com pessoas diariamente que necessitam escutar da salvação do Senhor Jesus Cristo. E precisamos fazer contato, demonstrar o caráter de Cristo na nossa vida, porque isso é agora quem nós somos. Somos pessoas do reino de Deus, filhos de Deus. Também é para todos, porque o Senhor nos chama a se importar com aquilo que Ele se importa. O Senhor nos chama a amar aquilo a que Ele ama. Tem uma frase que diz que as pessoas não se importam com o que a gente sabe até saberem o quanto a gente se importa. As pessoas não se importam com o que a gente sabe até saberem o quanto a gente se importa. E o se importa é aquilo que a gente tem de melhor recebido de Deus. Porque Deus se importou para conosco, Deus nos amou, entregando o seu único filho para morrer por cada um de nós. E essa mensagem de amor, essa carta de amor de Deus para a humanidade, também é revelada pela igreja e é revelada por cada um de nós. Nós temos como uma carta de amor para toda essa humanidade, também pela nossa vida que foi alcançada por Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 23, vou até afastar minha imagenzinha, diz assim: E este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. A razão pela qual testemunhamos a Jesus Cristo é por gratidão, por reconhecimento do amor que ele nos amou. E Deus ama as pessoas. E se nós amamos a Deus, devemos aprender a amar aqueles a quem Deus também ama. Porque é a razão do nosso Pai de nos chamar também a esse amor, amar aquilo que Ele ama. Então, motivos para entender que evangelismo é para todos, porque todos nós, os alcançados por Deus, por este amor infinito, esse amor grande, precisa viver em gratidão, demonstrando esse amor. E cada um pode demonstrar esse amor. Cada pessoa alcançada por Cristo tem essa oportunidade de amar aqueles a quem Deus ama. Um outro motivo, a gente estava focando nas pessoas, no todos, mas um motivo para entender que evangelismo é para todos é um motivo de gratidão e de fé. Comecei até a falar um pouco sobre gratidão e fé. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, nos expõe a palavra de Deus da seguinte forma. Ele diz: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Há um bom tempo atrás, eu escutei um irmão fazendo uma ilustração desse versículo, apontando para a descoberta da cura de uma doença muito perigosa. Ele propôs essa ilustração, esse sonho. Imagina que enquanto você dormia ontem à noite, todas as aulas de química, todas as aulas de biologia vieram à sua mente.
Tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você tinha aprendido dos seus professores, fizeram você ficar refletindo sobre uma doença, vamos dizer, o câncer. E você foi juntando todas aquelas informações de química e de biologia, e seu cérebro estava trabalhando como nunca, trabalhando num potencial que você não conseguia nem dizer. Então você não conseguiu dormir e começou a fazer anotações e fazer relações sobre a química, sobre a biologia, sobre a física. E aquela noite foi tão produtiva, que você chegou ao final com uma cura para o câncer, uma vacina para o câncer. Eu sei, é uma ilustração, mas vamos pensar junto. Aquela noite, depois de muito pensar e considerar, você tinha a certeza que tinha descoberto a vacina para o câncer. Como seria a sua manhã do dia seguinte? Você iria ficar calado, guardar só para você essa descoberta, ou iria divulgar essa descoberta? Iria relatar essa descoberta nos meios de comunicação, no jornal, na internet, iria publicar no Twitter, iria falar para aqueles hospitais de câncer infantis que aquelas crianças tinham esperança, que as famílias iam ter esperança e que poderiam ser curadas dessa doença tão trágica. Eu imagino que seria a segunda opção, que tendo a notícia ou a descoberta do câncer, você iria testemunhar e propagar para todas as pessoas essa descoberta. Pois bem, nós temos a descoberta, não para o câncer, mas para a maior doença do mundo, que é o pecado. O pecado que leva à morte, o pecado que leva essa sociedade como um todo para longe de Deus e para uma vida completamente isolada da vontade de Deus e para uma morte eterna. Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E você e eu temos conhecimento dele. Você e eu temos vivido segundo o evangelho de Deus para a salvação. E temos conhecido muitas pessoas que estão andando mortas em seus delitos e em seus pecados. E mesmo conhecendo a cura, a vacina para esse grande mal, o pecado, o que nós vamos fazer? Vamos dormir tranquilo? Vamos guardar para nós essa mensagem? Ou vamos propagar esta mensagem de salvação para que mais e mais pessoas vivam e sejam alcançadas por Jesus Cristo e tenham uma vida eterna com Ele? Então, o motivo para se pregar o Evangelho é de gratidão e por fé. Sabedores de que a maneira pela qual Deus salva esta humanidade é o poder de Deus para a salvação e é revelada no Evangelho a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. E essa mensagem é simples, e essa mensagem nós estamos vivendo e nos alcançou de maneira profunda. Nós somos chamados a entender que o Evangelho é para todos, porque todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho têm em si essa motivação de gratidão para também revelar essa mensagem às outras pessoas. O motivo para entender que evangelismo é para todos é entender que nós somos ferramenta de Deus. E enquanto discípulos ou enquanto igreja, é a maneira pela qual Deus revela a sua mensagem é por aqueles que foram alcançados. Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. A ferramenta de Deus para divulgar a sua mensagem são pessoas rendidas, submissas à sua vontade, pessoas cujos pés são belos, porque são belos de anunciar a mensagem do Evangelho. Pessoas alcançadas, pessoas que têm amor aos perdidos, pessoas que têm cumprido a vontade de Deus,
que reconhecem a responsabilidade pessoal e que têm de Deus essa ordem. Lucas capítulo 15, versículo 4, é a passagem das coisas perdidas. Lucas capítulo 15, a gente tem as parábolas das 3 coisas perdidas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E na parábola das coisas perdidas, versículo 4 diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E esse pastor larga essas 99, vai atrás da ovelha perdida, e quando encontra, Jesus nos traz o que acontece até nos céus. Ele diz no versículo 7, eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que acontece na terra repercutiu espiritualmente nos céus. Aquele que estava perdido, encontrado, houve alegria nos céus, e os céus se jubilaram por aquele que estava perdido, que foi encontrado. Da mesma forma, quando fala da dracma perdida e quando a mulher a encontra, versículo 10, 8, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente encontrá-la? Versículo 10 diz, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Alguns vão dizer que a ovelha perdida é como se é a pessoa que se perde no mundo, aquele que está longe no campo, e a moeda perdida é aquele que até consegue se perder dentro da sua própria casa. Não sei se a gente pode aplicar dessa maneira, mas de fato são coisas que foram perdidas em locais diferentes e quando encontradas, há alegria nos céus. E finalmente Jesus vai falar aquela grande parábola do filho perdido ou do filho pródigo, e ao final, quando o filho volta e o pai o encontra, versículo 32 tem: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o interessante dessa parábola é o fato do outro irmão não ter se alegrado com a volta do seu irmão. O irmão mais velho não se alegra com a volta do irmão mais jovem. O irmão mais novo, depois de ter voltado, traz até um certo ciúme do irmão mais velho. E uma coisa de ficarmos pensando é, aquele irmão mais velho não estava se importando com o pai, e não se alegrou com a alegria do pai, e não amou aquilo que o pai amava, mas estava amando também as coisas do pai. Nós devemos aprender a amar aqueles a quem Deus ama. E o motivo para entender que evangelismo é para todos é porque todos nós, alcançados pelo amor do Pai, devemos ter também amor aos perdidos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, diz assim: isto é bom e agradável perante a Deus, vosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É da vontade do Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual a motivação de entender que evangelismo é para todos? Porque é a vontade do Pai. E sendo a vontade do Pai, eu sou submisso a essa vontade do Pai. Eu me sujeito à vontade do Pai e me sujeito àquilo que lhe agrada. Eu sou submisso à sua vontade e quero lhe obedecer em todas as situações, inclusive em buscar aquilo que é da sua vontade. E se é da sua vontade, é do seu desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, eu, como filho,
vou proclamar o evangelho para que mais e mais pessoas sejam salvas. Numa passagem bem dura, que fala sobre a importância do atalaia, ou a importância daquele que estava anunciando em cima de um muro as coisas que aconteceriam, tocando trombeta quando havia uma urgência. Ezequiel, capítulo 3, versículo 21. Ezequiel, capítulo 3, versículo 21, nos fala sobre esta advertência. Uma advertência para aqueles que são chamados a fazer a vontade de Deus. A palavra diz assim: se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre da culpa. Mas esse atalaia também é dito que, ao ver uma urgência, uma emergência, ele não toca a trombeta e leva à morte a alguns irmãos, ele é responsável por isso. Ou se ele dá o alerta e as pessoas não obedecem, ele está livre da responsabilidade porque ele alertou. Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de alertar esse mundo sobre o mal e sobre o pecado. Todos nós temos a responsabilidade pessoal de anunciar a este mundo as maravilhas da salvação em Cristo Jesus. Isso nos cabe por vontade de Deus. E quando não o fazemos, estamos desobedecendo ao Senhor e teremos responsabilidade sobre isso. Porque a palavra de Deus nos dá esta ordem também. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, a palavra de Deus nos fala o seguinte. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para que essa geração não seja condenada, nós precisamos pregar o evangelho. Eles precisam crer e ser batizados, mas para crer e ser batizados, precisam ouvir a mensagem do evangelho. Somos responsáveis, precisamos amar os perdidos, precisamos executar a vontade de Deus e cumprir a sua ordem, porque esse é o motivo pelo qual entendemos que evangelismo é para todos. Também é por meio da igreja que Deus revela a sua vontade, é por meio da igreja que Deus revela o seu plano eterno de salvação. Efésios capítulo 10, versículo 10 e 11 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, é a igreja que anuncia o plano de salvação. E anuncia esse plano de salvação até as regiões celestiais, até os anjos que anelavam saber qual era esse plano. É por meio da igreja que a multiforme, as várias formas da sabedoria de Deus se tornam conhecidas neste mundo como um todo. E nós, como igreja, como corpo de Cristo neste mundo, temos a tarefa de anunciar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus a este mundo. De várias formas podemos fazer, inclusive, isso. Cada um com a sua função. Você pode me dizer, mas, Ranieri, eu não tenho o dom de pregar. Não me cabe pregar ou não tenho o dom de ensinar. Mas não tem só a pregação no púlpito que você pode exercer e anunciar o evangelho. Não tem só a maneira de dar uma aula que você pode evangelizar. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, assim como um corpo tem muitos membros, nem todo membro exerce a mesma função. Assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um só corpo
nem todos nós temos a mesma função. Mas diante da função que nos cabe, podemos usar esta função para revelar o amor, a mensagem do Senhor a todas as pessoas, seja orando, seja ofertando, seja convidando, seja recebendo, seja hospedando, seja limpando, servindo. Se você não sabe como conduzir alguém no estudo bíblico, talvez você conheça alguém na igreja que saiba. Talvez você seja bom para convidar. Talvez você seja bom para receber um estudo bíblico na sua casa. E se você conhece alguém que sabe dar um estudo, convida essa pessoa também. E convida um visitante, convida um amigo, e convida um parente e esse irmão que sabe dar o estudo. Se você sabe fazer um bolo, oferta esse bolo, faz esse bolo, inclui ele nestes momentos para que as pessoas também sejam alcançadas por aquilo que você tem como função ou tem como serviço. Porque a variedade de dons e a variedade de serviços para glorificar a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, ou falar a palavra de Deus, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E todos nós, seja em qual função a gente serve, podemos levar pessoas a Cristo por aquilo que nos cabe. Então, se você tem o dom de falar a palavra de Deus, fala, ensina os irmãos, aconselha, instrua. Se é dar ânimo, que assim o faça. E esta graça de Deus, revelada em cada um por vários dons ou várias funções, podemos unir todas elas, ou nos unir para alcançar pessoas para Cristo. Eu sei que existe um ministério que é talvez até invisível na igreja, que é o ministério da oração. Acha-se que faz muito pouco quem ora, mas muito se faz quem ora pelo evangelismo. Nós precisamos de homens e mulheres rendidas a Cristo, que têm este contato íntimo, essa relação íntima com Deus por meio das orações, inclusive apresentando nomes de pessoas a Deus para que possam ser alcançadas, ou orando pelo trabalho, pela expansão do evangelho. Às vezes nós temos na congregação pessoas mais idosas ou com limitações físicas, mas essas pessoas podem contribuir para o evangelismo orando por aqueles que estão anunciando a palavra, orando para que Deus capacite homens e mulheres para anunciar a mensagem, orando para que oportunidades sejam abertas, orando pelos corações daqueles que estão recebendo a palavra, para que se tornem bons solos, orando para que a igreja cresça em maturidade e visão, orando por aqueles que estão ofertando pela obra. Então, o motivo para entender que evangelismo é para todos, porque todos nós, de acordo com o dom que nós temos, podemos servir nesta obra. Alguns evangelizam falando, outros evangelizam ofertando, outros evangelizam servindo, mas de todas as formas a gente pode servir a Deus para alcançar as pessoas. Dizem que nós podemos pregar, inclusive falando, mas a maneira mais contundente é vivendo. Com as nossas ações, com as nossas boas obras para Cristo, pessoas podem ser alcançadas. E talvez você também tenha limitações físicas ou não consiga estar em todos os momentos que a igreja se reúne, ou talvez seja tímido para convidar pessoas, ou a sua casa seja um lugar que ainda não é propício para uma reunião, mas você pode ofertar. O seu recurso financeiro pode ser empregado nesta obra. E aonde a sua oferta vai, o seu coração vai, e aonde a pessoa que foi acolhida pela sua oferta dá frutos, você também está cooperando ou é cooperador destes frutos. Podemos pregar o evangelho de várias maneiras, porque evangelizar é para todos. Deixe-me
parar aqui aqui, achei. Deixe-me contar uma história. A gente tem só mais alguns minutos antes de terminar essa primeira sessão e a gente vai para a próxima. Deixe-me terminar contando uma história. Certa vez, uma irmã, conversando com essa irmã, disse que a minha filha, adolescente, tinha muito interesse em fazer aula de música. Mas o curso era caro, pagar a mensalidade dessa aula de música, nesse momento, não cabia no nosso orçamento. E essa família, essa irmã, disse, eu gostaria de ajudar, de contribuir de alguma forma para que vocês pudessem estar nessas aulas de música. E aí você teria um tempo com a sua filha e vocês também poderiam estar criando essa ligação junto. Pois bem, nos matriculamos, minha filha e eu, numa aula de música, cada um, minha filha e eu, tocando sax. O tempo foi passando naquela aula de música e a gente foi fazendo amizade com os alunos, fazendo amizade com o professor, fazendo amizade com a família dele. E com o passar do tempo, aquele professor notou que a minha filha e eu nos portávamos diferente naquela aula de música. E depois de uma aula de música, ele disse, Ranieri, eu gostaria de conversar com você. Eu acho que tem alguma coisa diferente na sua vida que me interessa muito, porque a maneira que você se coloca é a maneira que eu admiro e gostaria de ter para mim. E aí, numa dessas conversas, ele disse, Ranieri, de que igreja você é? Você é de alguma igreja? Porque eu noto que você é diferente. E eu não tinha falado para ele de onde eu era, o que é que eu era, porque aquele ambiente da escola, a gente tinha pouco tempo para falar de coisas pessoais. E nessa conversa, eu comecei a revelar a ele sobre Jesus Cristo e sobre a igreja. Poxa, eu tinha certeza que você tinha alguma coisa a ver com a igreja, porque eu notei que você e a sua filha se portavam diferente. E a partir daquela conversa, a gente teve, então, fiz um convite para ele para a gente começar a ler a Bíblia, estudar as Escrituras, e o tempo foi passando, ele foi se interessando, querendo aprender mais, depois veio conhecer onde a gente se reunia como igreja, e foi se interessando até que um dia ele disse, Ranieri, eu quero nascer de novo em Cristo por meio do batismo. E ele e a sua esposa foram batizadas em nome de Jesus Cristo. E aquela história, a gente pode dizer que começou com aquela irmã que ofertou, em Luísa e eu, que nos portamos de maneira diferenciada naquela aula, e ele que olhou e depois se interessou em conhecer a palavra. E este fruto é fruto da igreja, fruto da irmã que ofertou, fruto de todos aqueles que estavam orando pelo trabalho, fruto de cada irmão e irmã que os receberam bem quando eles visitaram a igreja e de maneira calorosa o acolheram. E cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade dentro desse grande trabalho de levar o evangelho a todas as pessoas. Evangelismo é para todos. Nem todos vão pregar o evangelho do púlpito. Nem todos vão ter a capacidade de ensinar uma aula bíblica. Mas todos conseguem revelar Jesus Cristo através das suas vidas, de acordo com o dom que receberam. Às vezes servindo, às vezes orando, às vezes ofertando, às vezes indo, mas cada um de nós, com a palavra de Deus em nossas vidas e revelando Jesus, temos a capacidade de evangelizar. Talvez a gente possa abrir um tempo para comentários aqui. Eu não sei se a gente pode fazer isso.